E pessoal, já autorizei aqui a gravação, já iniciou, né? Então, sejam bem-vindos aqui, né? Mais uma aula aí da UC9, né? De instalações elétricas industriais. Já vamos atualizar vocês aí, né? Deixa eu ver aqui, navegador. Aqui. Daí eu estava fazendo, eu identifiquei algumas coisas aqui, pessoal. A gente tem, acho que tem alguém que está com o microfone aberto aí, deixa eu ver. Acho que sou eu, que tenta Ah, fechar. sim. Se fecha aí, por gentileza, que o áudio fica melhor. Então, pessoal, obrigado, viu, Carvalho? Eu já deixei aberto aqui todas as turmas, né? Lembrando que são 5 turmas aqui nesse mesmo horário, né? É Caruaru, Cabo, Petrolina, se não me engano, Araripina também, deixa eu ver. Isso, Areias, Araripina. E se caso tiver aparecendo isso aqui para vocês, às vezes o navegador por exemplo, ele não carrega aqui a folha do cronograma, né? Aí você aperta o Ctrl F5, que ele vai carregar aqui, ó, igual carregou dessa vez aqui, ó. Às vezes dá esse bug aí depois da última atualização aí da plataforma, né? Mas ela já tem corrigido a maioria dos problemas aí, agora melhorou. Daí, pessoal, eu estava dando uma olhada aqui, aí por isso que tem esse tanto de aba aberta aqui. Eu entrei em cada uma das 5 turmas e eu verifiquei, né? Porque são 2 atividades, né? Cada uma aí valendo 50 pontos aqui no EAD, né? Para totalizar os 100, né? Que vocês têm a parte o EAD que vale 100, né? E a parte presencial lá com os professores da unidade, cada um, né? Que o total aí vale 100 também, né? Daí eu estava observando aqui, primeiro eu encontrei, tinha uma unidade aqui que estava fechada, né? Estava travado, então eu pedi, se não me engano foi a Letícia, né? Ela pegou e já fez a correção o mais rápido possível, né? Se eu não me engano, acho que foi o Francisco aí que relatou, né? Que não estava conseguindo enviar a tarefa, se eu não me engano, foi de uma das unidades aí. Outra correção é a nota máxima de cada um, tá? Uma estava 24 e a outra estava 25. É porque aqui por exemplo, em Goiás, em vez de ser 100 pontos, 49 pro EAD, né? E 51, né, pro presencial, né? E já aqui não, já que é 100 para cada um, né? Então, ele estava setado, algumas turmas aí estavam setado com a nota errada aí, daí eu pedi, né? Foi o Gabriel, o Eduardo e a Letícia fizeram a correção aí, tá? Então tá tudo corrigido aí. É, e aí, essa aula aqui, ó, que foi a última que a gente teve aqui, que foi o que aconteceu aí de não aparecer a os inscritos aqui na tela aqui do PowerPoint, né? Então eu vou, como se diz, eu vou restartar aqui essa correção, essa aula, né? E daí hoje a gente fecha isso, né? Que aí a gente fecha em definitivo aí a correção da atividade 1, né? E daí na próxima aula, que vai ser a do dia 11, né? Eu vejo se eu dou uma corrida aí para a gente fechar a correção da atividade 2, né? Alguns aí pediram para eu fazer essa correção, porque daí no dia 18 e na penúltima, né? E na última do dia 25, a gente, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, e daí eu falo mais sobre a teoria, né? De instalações e infraestrutura na parte elétrica e industrial, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui ao. Então, lembrando aqui, pessoal, que aqui em atividade, né, fica o descritivo, né?
que a gente já na aula passada eu já passei aqui o descritivo para vocês, né? E tem aqui a folha de atividade que vocês baixam nesse link aqui, né? Que eu já até mostrei como é que vocês fazem isso. Então, a folha de atividade um, deixa eu compartilhar aqui. Ah, não, eu tenho que baixar ela aqui novamente, eu vou baixar. Esse daqui foi o que deu problema. Eu tinha colocado o exercício todo aqui, ó, tá vendo? Aqui tem a questão 2, né? E a questão 3 aqui, e não apareceu aqui na tela aqui. Eu até pensei em fazer com o PowerPoint sem ele estar no modo apresentação, né? Mas como se diz, o seguro morreu de velho, né? Melhor a gente fazer pelo arquivo do Word mesmo, né? Que vai que dá o problema, né? Porque o problema ele aconteceu foi na gravação, não foi nem na aula ao vivo. Na aula ao vivo, né? O que eu estava escrevendo estava sendo mostrado, né? A captura da tela é que não deu certo aí na gravação. Deixa eu baixar. Eu vou até fechar isso aqui, para não utilizar ele. Ir lá para nossa pasta. Então, relembrando aqui, pessoal. Relembrando aqui, né? Você vem, baixa a folha aqui de atividade, né? Só não vou arrastar porque ela já está aqui, né? Só para mostrar para vocês como é que baixa a sua folha aqui de atividade. Beleza? Agora, deixa eu abrir ela aqui para vocês. Eu vou mostrar ela aqui no. Beleza. Estão vendo aí a folha de atividades? Pelo menos aqui o retorno do vídeo está mostrando que tá visualizando ela aqui, né? Então vamos lá, né? Analisando a imagem, né? A gente tinha comentado aí na aula passada, né? Que isso daqui é a parte de comando, né? De uma partida direta aí de um motor, né? Então a gente tem aqui vários elementos, né? Aí até na aula ao vivo aqui eu fui desenhando e mostrando cada um deles aqui, né? Então, já corrigindo corrigindo aqui a primeira parte, né, ele pergunta aqui quantos dispositivos, né, a gente elencar os dispositivos aqui, ó, possuem o comando elétrico representado aí pela imagem. Então, né, aí lembrando, acho que até o aluno que entrou aí na semana passada, né, ele comentou que ele entrou lá na aba de vídeos, né, extra, e ele assistiu, se eu não me engano, acho que são 3 vídeos, né, e mostra lá no Cadicimo, né, o Cadicimo, geralmente o pessoal utiliza bastante ele, né, para você testar a lógica, né, a lógica tanto do diagrama de comando, né, o de controle, quanto do diagrama aí de potência, né? Então, se eu não me engano, na atividade 2 a gente vai fazer isso, né? Então, os elementos aqui, ó, ele coloca uma dupla proteção, né? O F1, o F2, vocês estão enxergando, né? O que eu estou escrevendo aqui, ou não, me dá um feedback aí que eu fiquei Sim, professor. traumatizado, hein? Ah, não, Tô me beleza. enxergando. Ah.
É porque esse daqui eu já testei numa aula aqui e pelo menos na gravação saiu aqui. Então, esses dois elementos aqui é o fusível, né? O F1, F2 aqui, esse acrônimo aqui é para o elemento de proteção. Nesse caso aqui, o elemento fusível. Então, a gente tem um, né? Vamos começar de cima para baixo aqui, né? O segundo elemento aqui, ó, até a gente comentou aí na aula passada, ó, que tem os finais aqui, ó, o 95, né, e o 96, geralmente é para o relé térmico. Então, segundo elemento elencado aqui. Já o terceiro elemento elencado aqui, ó, é todo elemento aí que tem o final, né? Quando é apenas um, né? Então é só o elemento. Mas geralmente quando você tem combinado igual tá aqui, ó, na chave, no contator aqui, né? Quando tem o final um e 2 é porque esse elemento ele está normalmente fechado, né? Lembrando aí que os pulsadores, aí, né, os botões, né, como o pessoal chama aí, né, tem outros locais aí que eles chamam não de botões, mas de pulsadores, né, que ele é comum aí no industrial, né, nessa parte do industrial, eles são diferentes de um interruptor, né? O interruptor tipo faca, né? Igual aqueles interruptor tic-tac, né? Que aí ele tem uma alavanca aqui, né? Tem um invólucro e uma alavanca aqui, né? Então, ele é como se fosse ele é um interruptor, né? Então, quando ele está nessa posição, por exemplo, ele está aberto, e quando ele está na segunda posição aqui abaixado, ele está fechado, né? Então, quando você aciona aqui ele para fechar ou para abrir, ele permanece. Já os pulsadores, por eles terem uma mola, né, ele tem um elemento de mola que semelhante, lembra lá quando a gente estava na matéria anterior aí de acionamentos eletropneumáticos, né? A gente viu a- aquela válvula especializada, tipo tandem, né? Que ela tinha um retorno por mola, né? Algumas tinham um retorno pilotado, né? Que nada mais é do que um outro um fornecimento, se for pneumático, né, de ar pelo compressor, ou então se for hidráulico, é de fluido, né? Então, em vez de você utilizar uma mola, você utiliza um piloto, né, que é o fornecimento aí de ar para o pneumático ou então de fluido para o hidráulico. Aí, nesse caso, né, o retorno aqui, né, por isso que esses botões são do tipo pulsador, né, é que quando você aciona aqui, né, ele está normalmente fechado, ou seja, no estado normal, ele está fechado aqui. Na hora que você aciona aqui, ele aqui, esse botão aqui nessa posição aqui é para desligar o circuito, né? Então ele interrompe aqui, porém se você, né, como se diz, tirar o dedo aqui do acionamento, né, ele retorna aqui para a posição, né, original. Aí, por isso que a gente, dependendo aí da conexão e do tipo de botão, né, se ele for um pulsador que ele tem um retorno por mola, eu tenho que fazer uma técnica chamada selo, que é no caso, né, então esse daqui, terceiro elemento, né, um botão, né? No caso, esse normalmente fechado, geralmente é um botão de desliga, ou um botão de ação de emergência, né? Que ele vai desligar de forma emergencial. Inclusive, tem né, o botão de emergência, por exemplo, você aciona ele geralmente no laboratório, provavelmente lá no laboratório de vocês e de instalações industriais, na bancada, vocês têm um botão de segurança, tipo botoeira, que eles chamam, né? E ele desenergiza todo o equipamento que tá lá que você está fazendo o teste lá na bancada. E só é possível você reenergizar ele de novo
ela é uma botoeira que tem uma ação que você puxa ela, que ela tem uma alavanca assim, né? Na hora que você aciona, e se você quiser desacionar de novo, ela mantém tudo desligado, né? Então você tem que vir aqui e puxar ela para ela poder ser acionada, ser ativada aí novamente, né? Mas nesse caso aqui, né, é um botão de desliga, né? Ele poderia ser o de emergência, né? Mas ele não tem essa função de emergência, só de desligar. E aí os números um e 2 aqui do contato, né, indica que ele é normalmente fechado. Igual aqui, ó, se tivesse no contator aqui, né, que isso aqui simboliza o contato do contator normalmente aberto, né? Se tivesse terminado aqui, né, fosse, né, 11, 12, então ele seria normalmente fechado. Agora, vindo aqui, né, para o contator, né, vamos pegar logo esse botão aqui, o terceiro aqui, o quarto, né, quarto elemento. O quarto elemento aqui, ó, é um botão, agora é um botão de acionamento, de liga. Do mesmo jeito, ele tem a função de pulsador, né? Porque ele não é igual essa tecla tic-tac aqui, que ela se mantém na posição, né? Ele liga aqui o circuito e logo ele vem e desliga. Por isso que você tem que fazer lá no conjunto do contator o selo para você manter esse acionamento aqui, no caso seria um acionamento direto aí da máquina, né? Pra você fazer essa manutenção do acionamento. Então, o quarto elemento aqui é um botão de liga, né? Um botão de ligar apenas. Esse aqui é o de desliga ou, né, ou um botão de emergência. Agora, o quinto elemento aqui, a gente tem que tomar cuidado, porque no diagrama de controle, principalmente se você está vendo pela primeira vez aí na televisão, essa parte aqui é o K1 e essa parte aqui, ó, que até lá na UC passada eu comentei aqui que é o relé, né? Todo esse conjunto aqui, ó, que tem o contato normalmente aberto, né? Final 3 e 4. E tem aqui o acrônimo aqui A1 e A2, né? Tá vendo? Ó, que eles têm o mesmo nome. Lembra quando a gente estava lá mexendo, fazendo um experimento lá no Fluidicin, né? A gente tinha que nomear, né? Colocar isso com o mesmo nome para na hora lá do diagrama ele funcionar automaticamente, né? E ele está dizendo que é o mesmo elemento aqui, né? O K1 é o contator K1. No caso, esse daqui é um único elemento que aqui está simbolizando o normalmente aberto, né, os bornes do normalmente aberto, e os bornes aqui da energização da bobina, né, do contator aí. Lembra que eu até lancei aquela pergunta, né, por que que um motor elétrico, né, principalmente acima de 7,5 CV, ele precisa de todo esse implemento, né, de toda essa, entre aspas, aí, parafernália, né, para funcionar, né? Porque a corrente de partida ela chega, né, às vezes até 10, né, 8 vezes, na média, né, 8 vezes a corrente nominal, né, no transitório lá da partida. Então, eu preciso do contator para ele tanto fazer uma ligação ou um desligamento rápido. Então, a bobina aqui do contator, ela tem uma mola, tem uma armadura, né? Se você for verificar na arquitetura aí do contator, ele é bem semelhante a um transformador. Quando ele está aberto, é como se você dividisse o transformador no meio, né? Ou seja, a parte do primário e do secundário, elas ficam separadas. Na hora que o contator liga, né? É como se a parte do primário e do secundário se unisse, né? Para fazer, né, a transformação de energia. Então, o quinto elemento aqui é o contator, né? Que aqui simboliza o contato normalmente aberto, né? A gente tem aí vários tipos aí de contator aí, né? De que tem tem vários contatos normalmente abertos, tem também normalmente fechado aí, né? Dependendo se for um de potência aí, né? Tem também os contatores aí de controle, né?
E o sexto elemento é o fusível, né? Novamente, é o fusível aqui. Eu fui literal aqui, né? Porque se for pegar o pé da letra, eu tenho 5 elementos, né? Mas entenda aqui que o primeiro elemento e o sexto elemento, apesar de serem o mesmo, né? Que é um fusível, né? Eles, tanto esse daqui, ele está na entrada como na saída aqui do circuito aqui de comando, né? Vamos dizer assim, é uma redundância aí de proteção, né? Você poderia colocar essa proteção aqui, né, sem problema nenhum, né? Mas vai que, né, você tem uma energização fortuita aí, né, pela outra parte aí que fecha o circuito, né? Porque basicamente um circuito em tensão, né, e corrente alternada aí, né, ele tem tem a fase, né, tem as fases, né, A, B e C, e tem o neutro e também aterrado no neutro, né? Você tem a cordoária de aterramento. Inclusive, se esse aterramento ele não tiver bem executado, bem feito, bem conectado, dependendo aí do aterramento, não dá para você colocar um conector, sei lá, 2 parafusos, ou então aquele conector split board, né? Aquele split board é aquele você põe o cabo aqui na cordoária lá de aterramento, né? Ao split board você vem fechando aqui, ele prensa o cabo na haste aqui de aterramento, né? Às vezes é necessário você fazer uma solda exotérmica aí. Depois, e mais para frente, eu tenho alguns vídeos aqui mostrando o pessoal fazendo solda, né? Daí a gente comenta aí qual que é o método, né? E pelo próprio nome, né? A solda, ela é uma vantagem que ela vai transformar tanto o conector quanto a haste é como se ele fosse apenas o único, né? Como se diz, como se fosse um único condutor, né? Porque quando você tem uma haste e tem um cabo e tem que conectar, né? Por um conector, né? Tipo split board, você tem, né? Tem a questão que esse split board, ele, o contato, ele tem que estar o melhor possível, e o melhor jeito de você fazer um contato efetivo, né, é você fazendo uma solda, né? Aí, no caso, essa solda especializada aí, a exotérmica. Então, quantos dispositivos tem, né, nesse comando elétrico? 6 aí, ó. Vamos fazendo a correção aí. Qual é o primeiro componente que está... Alguém tem a pergunta aí? Fala aí, Carvalho. Oi, professor, é que eu recebi uma mensagem pelo Zap que tem alguns alunos aí esperando para entrar aí na aula. Mas eu configurei ela como automático aqui. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui rapidão, Carvalho. Também. Não tem ninguém na sala de espera aqui, não, aparentemente, eu olhar aqui. Deixa eu só aqui, configurações da chamada. Vai, tá aqui, ó. Quem pode ignorar o lobby? Todos. Vai, estranho. É porque assim, quando você entra, né, igual acho que tinha, acho que foi o Marcos, quando você entra antes do organizador, daí você fica realmente esperando no lobby, né? Mas depois, aí antes de eu criar essa sala aqui, eu já liberei aqui, ó. Quem pode ignorar o lobby, né? Todos, porque senão eu teria que colocar o e-mail de cada um de vocês, né? Para só quem tem o e-mail poder ignorar o lobby. Será que eles estão indo no link certo? Pergunta aí se estão no link na aula no link de industriais, viu? Não é no link de acionamentos, não, viu? São Tá links, bem, são eu links acabei de passar o diferentes. link para eles. Quer ver? Eu vou colocar para garantir aqui, eu vou copiar o link
Eu vou colocar aí no chat aí, ver se... É porque o link é diferente. O link lá de acionamento, ele é um, né? E esse de industriais, até mesmo para a gente não confundir. Tá aí, você viu aí? Tá no chat aí? Então, assim, eu acabei de avisar eles, que Uhum. você me falou, tá? É Eu porque vou aguardar. talvez, eu acredito, porque como aqui ele está configurado, né, somente para a sala de instalações industriais, eu acredito que o pessoal deve estar clicando no link de acionamentos. Então vamos voltar aqui, vamos aguardar o pessoal. Aí vamos Tá bem, continuando aqui. obrigado. Vou compartilhar novamente aqui, janela, cadê? Tá vendo aí, o Carvalho, voltou a ver a folha aí de atividade? Então aqui, ó, pessoal, né, são 6 dispositivos. Vamos lá. Qual o primeiro componente que está identificado no comando elétrico? Então, geralmente, né, a gente vai identificando, né, porque você poderia muito bem começar por aqui, né, de baixo para cima, mas geralmente a gente vai elencando, parece coisa boba, né, mas às vezes faz diferença, né? Vamos supor que eu tivesse apenas o fusível aqui, né, na parte aqui de cima aqui do diagrama. Então, você poderia dizer que o primeiro elemento era o contador, né? Então, é, ia dar diferente, não? Então, o primeiro componente aqui é o F1. O F1 é quem, ó? É o fusível. Ó, professor, ainda bem que só digita, né? Ou escrever sem uma linha, né? Sem uma linha do caderno é ruim demais, ó. Seguindo a sequência, né? Então, lembra que a sequência é de cima para baixo aqui, ó. Seguindo a sequência, qual o segundo dispositivo identificado no comando? Então, de cima para baixo aqui, o segundo é o relé térmico, é o F7 aqui, né? Segundo dispositivo, né? É o F7, é o relé térmico. Letra D, o número representado, né, por 95 e 96, né, desse dispositivo, né, o que são, né? Esses números aqui são os números, né, característicos, né, igual eu comentei aqui, né? Por exemplo, quando o final, né, é 1 e 2, independente do sinal do primeiro número, né, é normalmente fechado. Se o igual esse daqui, ó, isso aqui quer dizer que é o primeiro borne. Vamos supor, geralmente vem três, né? Porque é trifásico, né? Geralmente a gente, dependendo aí, a gente energiza aí, a partida direta em motores trifásicos, né? Então você vai ter, ó, 13, 14, né? Que é o 1 quer dizer que é o primeiro borne, né? E o 3 e o 4 quer dizer que ele é normalmente aberto. Daí o segundo borne vai ser o quê? 23, 24, né? Que o 2, né? O 2 inicial quer dizer que é o segundo, o 3 e o 4 novamente falando que ele é normalmente aberto. Aí do mesmo jeito, né? Então vai ter 33, 34, que é para dizer que o 3, o primeiro 3 é o terceiro borne, né? E o 3 e o 4 é para confirmar, né? Pelo número que ele é normalmente aberto. Do mesmo jeito, né? Se fosse no contador aqui a parte, é o normalmente fechado, né? O primeiro seria 11, 12, o segundo seria 21 e 22 e assim sucessivamente. Então, esses números aqui, né? Na hora que você já dá de cara
com esses números, né, e indica que é o relé, né, que é a numeração característica, né, são os números característicos, né, dos contatos do relé térmico. Então, são os números padrão, né, do relé térmico. Professor do céu, essa letra tá horrível, né? Vocês estão vendo aí, não estão enxergando, né? Qual o terceiro dispositivo identificado nesse comando elétrico, né? Então, o terceiro é o botão de desliga ou botão de emergência, né? Então, vamos letra E. Então, é um botão, né? Botão, aí lá ele tá S0, né? Que é o nome dele no diagrama, né? S0, né? E ele, né, o final aí, né, são os finais 3 e, não, 1 e 2, desculpa, né? Que ele quer dizer que ele é NF, né? Normalmente fechado. E é um botão para desligar, né? Desliga o circuito. Agora o F. Qual a função desse terceiro dispositivo no circuito de comando, né? Então a função é desligar, né? Desligar o circuito. Desligar esse circuito. Então, vamos lá. Quais os números finais que representam um contato normalmente fechado? Igual eu comentei, né? NF, final 1 e 2, né? Qual o quarto dispositivo identificado no comando? Vamos voltar aqui, ó. Quarto dispositivo é o botão, né? Um botão é o S1, né? Com finais 3 e 4, né? Porque só tem um borne aqui, né? Então, ele é um botão normalmente aberto, né? Que é o botão de acionamento. Deixa eu ver, S1, né? Ele é um botão aqui de acionamento. Liga. Qual a principal função desse quarto dispositivo, né? No circuito, né? É a função aí né? De acionar, né? De ligar o circuito. É, todo número, né? Ou seja, né? Quando eu tenho um dígito ou dois dígitos ou, né, três e assim sucessivamente, né? Todo número terminado por 3 e 4, né? Assim como eu, né, indiquei, significa que esse contato ele é NA, normalmente aberto. Aí, lembrando aqui, né? É, geralmente, ou ele vai estar assim, né? NA, ou ele vai estar NO aqui, né? Os dois querem dizer a mesma coisa, né? É o normalmente aberto, que é o acrônimo português, e é normally open, né? Normalmente aberto, o acrônimo aqui do inglês. Então, dependendo, né? O normalmente aberto, ele vai estar ou NA ou NO. E já, como se diz, já aproveitando o ensejo aqui, né? O normalmente fechado, ele vai estar assim, NF, ou então ele vai estar NC, né? Que é o aqui do português, né? Normalmente fechado, e aqui é normally closed, né? Que é o fechado em inglês.
Qual o quinto dispositivo identificado nesse comando elétrico? Tá, vamos lá. Então, o quinto dispositivo, né, que compõe a bobina e compõe um dos contatos aqui, né, é o contator. É o contator de alcunha aqui, ó, K1. É o contator. Dependendo aí do catálogo, ele também vai estar contactor também. É o contator, né, K1. O que são, né, o código, né? Muita coisa aí da elétrica, pessoal. Também aí da computação, né? Tem os códigos característicos, né? Então, esse A1 aqui significa, né, é a entrada, né, o primeiro aqui é a entrada da energização aí da bobina, né, de comando, e o A2 a saída da energização da bobina aqui de comando, né. Então, é o borne, né, de conexão do contator. No caso aí, o K1, né. Após, né, após energizar a bobina K1, que, con- que contato garante o pleno funcionamento desse dispositivo? É o que eu, é o que eu falei anteriormente, né? É o borne, né? O contato 13 e 14, né? O primeiro aqui simboliza, né, que ele é o primeiro borne lá do elemento lá do contator, né? E o segundo simboliza que ele é normalmente aberto aqui, ó. E você fazendo, né, você fazendo ligando aqui em paralelo aqui com o botão aqui, com a parte aqui do contator, né? Tá vendo a- o, o 3 aqui, ó, do botão do S1, né? Juntamente com o borne superior aqui do contator, né? O 13, né? E o 4 aqui do botão S1, juntamente com o borne inferior aqui do contator normalmente aberto. Então, quando você faz esse jumper aqui, você está fazendo o selo, que aí você vai manter, né, o, deixa eu até colocar aqui, você fazendo isso, você está fazendo o selo, para evitar, né, que quando eu acionei o botão aqui, né, lembra? Eu falei que é pulsador, né, acionei, ele energiza. Quando eu tirasse o dedo aqui do acionamento, né, ele iria desligar, né? Agora, como ele tá selado aqui, ó, tá jampeado aqui, na hora o normalmente aberto, ele torna-se normalmente fechado, né? E daí por isso que você coloca o botão de desliga, né? Ou um botão de proteção, né? De emergência aqui em cima aqui, ó, no borne para garantir, ó, porque depois que você tira o dedo aqui do acionamento, né? Se eu não tivesse o selo, ele desligaria a máquina, né? Aí ele não desliga porque tem esse jump aqui do selo e daí ele continua funcionando. Para eu tirar o efeito do selo, eu preciso, por isso que eu tenho que colocar um botão aqui normalmente fechado, porque ele vai continuar aqui, normalmente fechado aqui, né? O selo é que está mantendo. Na hora que eu acionei o contato normalmente, aí eles invertem, né? O normalmente aberto torna-se normalmente fechado e o normalmente fechado torna-se normalmente aberto aqui. Então, essa é a ação do selo aí. Deixa eu ver o que que falta mais aqui. Qual o sexto dispositivo, né? É o fusível, né? Que no caso é o segundo lá, né? O F2. Beleza?
O Carvalho, o pessoal conseguiu entrar aí na web aula? Ou não, ainda estão com dificuldade? Conseguiu, sim. Ah, então, Obrigado. então provavelmente era isso, né? Tava utilizando o link lá de acionamentos, né? Pode ter sido, sim. Então aqui, ó, o segundo ele é bem simplão aqui, né? Então a gente está vendo o conjunto aqui, né? A parte aqui de potência, né? Então aqui logo acima, deixa eu ver se eu dou um zoom aqui, porque olha, até o acrônimo deles aqui, ele, acho que o preto aqui vai dar certo aqui. Então a parte de cima aqui a gente tem os fusíveis, né? E esse tipo de fusível aqui é o fusível mais específico aqui, ele é roscado, né? É o fusível com a base, se não me falha a memória, é base E29, se não me falha a memória aqui. Porque aí ele é um fusível rosqueado, inclusive nas concessionárias de energia, né? Antigamente, antes de você ter um disjuntor, você tinha uma chave faca, né? Geralmente era assim, ó. Você tinha a chave faca, ela tinha uma alavanca aqui para cada fase, né? E daí, para você conseguir fazer o fechamento, ela tinha uma parte aqui que era um pegador mesmo, e ele era de material de couro, né? E daí você fechava o circuito com essa chave faca aqui. E daí que em cima você colocava esse suporte aqui, que é a base para o fusível E29. Então você rosqueava aqui o fusível E29 aqui, e daí ele energizava. Ah, deu um curto-circuito, né? A chave faca, como ela é um elemento, é igual um interruptor, né? Um elemento de seccionamento, né? Ou ligar ou desligar. Então ele continuaria fechado, continuaria acontecendo o curto-circuito. Daí o fusível, ele ia ser o elemento que vai seccionar o circuito aqui na base aqui. Então, o primeiro aqui é o fusível, né? O segundo aqui é o contator aqui, ó. Vocês estão vendo os bornes, a parte aqui mecânica aqui, ó, que tem. Tentar desenhar aqui mais ou menos aqui, ó. É como se fosse um transformador que você pode fechar e abrir os núcleos aqui, né? Então, aí geralmente você tem, né? É 13, 14, né? Que é o primeiro normalmente aberto. Depois o 23 e o 24, né? Que é o segundo. E assim sucessivamente aqui. Então, aqui é o contator. Aqui embaixo, logo aqui embaixo, que aí dependendo, né? Se for um stack, né? Se for um Schneider aí, você tem que, geralmente você tem um relé para cada, né? Como se diz, aquela função chave e fechadura, né? Então você só consegue utilizar, por exemplo, o relé, o Schneider com um contator Schneider aí, né? E aquela história, né? O fabricante, né? O negócio do fabricante, né? Não seria vantagem ele, né, criar por exemplo, um relé ou um contator que ele fosse universal, né? Porque aí, obviamente, né, o que vai regular é o preço deles, né? Por isso que quando você retira aqui, né, ele tem parece tipo um fio de cobre que tem aqui assim, ó. Na hora lá no laboratório, vocês vão ver lá. Quer dizer, vocês já devem ter visto já, né? E daí você literalmente conecta aqui ele com essa base aqui do contator. Então aqui é o relé térmico. Beleza. Né? Aqui, né, como se diz, né, o mais fácil aqui já é a máquina elétrica, né, em modo motor, né, que é o motor elétrico. E aí você geralmente aqui, né, esse aqui tá com cara de ser um VEG aqui, né?
você tem a placa, né? E você tem o cabeamento aqui, que aí você pode, dependendo, né? Um motor aí de 12 pontas, né? De 6 polos, basicamente, 6 polos, Professor, dois. boa noite, professor. Ô, boa noite. É Dilson Gomes aqui de Areias. Oi, Senhor, Edilson. Bom, o senhor poderia me tirar uma dúvida aí, por favor? sim. Quando a gente contactou com bobina 220 ou com bobina de 24, qual a especificidade da gente usar essas duas bobinas? Que é alimentada com 24 volts ou com Ah, sim. Não, 220? você falou 24, eu fiquei, uai, que nível de tensão é esse? É porque minha mente bugou aqui. Você está falando, é porque tem alguns especializados aí, né? Contator e como se diz, e o restante aí, né? Relé de sobrecarga e por aí vai, né? Relé de tempo. Daí, se o circuito, porque tem a parte de potência, né? Basicamente, a parte de potência ela vai na tensão e na corrente alternada, né? Aí, né, aí não seria esse aí de 24. Aí, quando é de 24 volts, né? Geralmente é em tensão e corrente contínua. é, Aí o contator, como ele é um elemento aí de comando, né? Mas tem um contator de potência, né? Que aí você, por exemplo, o de potência, você liga ele diretamente na tensão da rede, né? Na parte, no secundário, né? Aí seria a fase 220, né? Ou a fase 127 volts, né? Aí, e você tem também os contatores de controle. Os contatores de controle aí, você energiza ele por uma tensão, né, uma tensão contínua de controle. Aí sim, né, alguns CLPs também, né, é do mesmo jeito, né, como tem um contator, aí tem o controlador lógico programável, tem um inversor de frequência, não sei se bom, a marca vocês conhecem, é da WEG, né? E tem um que ele é híbrido, ele funciona tanto seria o 24, né? Quanto no 220 aí, por exemplo, né? Que é o Solar Drive. Aí, quando você chama ele de Solar Drive, quer dizer que você pode utilizar tanto numa usina solar, né, na parte de fornecimento aí de energia solar, né, o princípio lá elétrico, ele gera, né, tensão e corrente contínua. E na maioria aqui, né, das indústrias aí, né, é de tensão e corrente alternada. Daí, quando ele é alimentado, né, como se diz, para finalizar, quando ele é alimentado por 24 volts, é porque ele não é um contator aí de potência, né, no caso específico do contator, né, e daí eu preciso alimentar ele com tensões menores, e tensões contínuas, né, que é de 24 volts aí, tem até alguns equipamentos aí aí vai mais na parte aí de eletrônica aí, né, na parte de embarcado, né, que aí você tem que, além de ser contínuo, né, por exemplo, 24 volts, ela tem que ser, eles chamam de simétrica, né, que aí, vamos supor, né, você conecta um borne no lado no mais 24, né? E o outro no menos 24, por exemplo. Que aí você precisa de uma fonte simétrica. Mas aí é na parte específica dentro do CLP, ou dentro ali do inversor de frequência, ou então dentro ali da Soft Starter, né? Que aí você utiliza um AMPOP, né? Que o pessoal é o amplificador operacional, né? Dependendo aí do tipo de dado que você quer fazer a leitura, até você quer fazer um controle, né? Aí geralmente controle, leitura, sempre é por tensão contínua, né? E às vezes, né, dependendo aí do implemento, é uma rede simétrica, né? Aí você tem que utilizar, né, polo positivo e polo negativo do mesmo nível de tensão. Aí depende, né? Às vezes 24, às vezes 15 volts, às vezes 10, aí depende aí do tipo de hardware que você está utilizando, tá? Obrigado, professor. Esses dois aqui, dispõe. Esses dois aqui são os botões, né? Então, genericamente, né, você tem
o botão de liga, esse aqui de baixo, e o botão de desacionamento, né? O de desliga. Então, você tem os botões aqui dessa partida direta aqui. Então, vai dar tempo, pessoal. Então, aqui, pessoal, ó, aqui, ó, na imagem abaixo, realize o traçado que representa o fechamento em triângulo, né? Então, não sei se vocês já viram lá nos diagramas da concessionária, né? Aí, geralmente, a parte do primário, né, que é o 13.8, ele vem em triângulo, né? Que aí você tem tensões de linha, né? E a parte lá no transformador, né? Que é a parte do secundário, a baixa tensão, ele está em estrela, que além de você ter tensões de linha, né, que é tensões entre, por exemplo, fase A, B e C, você tem a tensão de fase, que é essa parte aqui da bobina, ela é interligada com o terra. Então, o neutro, né, o que a gente chama de neutro, ele é aterrado. Aí, quando eu tenho uma tensão, por exemplo, entre a fase B e o neutro, aí eu tenho tensão de fase. Quando eu tenho tensão entre fases, aí eu chamo de tensão de linha, né? Então, o 13.8, ele quer dizer que é uma tensão, sei lá, entre a fase A e B, ou AB e AC, ou AC e AA, né? Que aí seria o 13.8 kV, né? Aí já aqui, né? Por exemplo, se eu tenho a fase 220, a tensão entre fase A e B, né, dá 380, né? Você pega 220 vezes a raiz de 3, dá aproximadamente 380 volts, né? E daí a tensão de linha, né, por exemplo, entre o AC, né, a fase C e o neutro aqui, né, eu teria a tensão de 220 volts, né? Então, o fechamento em triângulo, né? Você tem que literalmente ligar as fases entre si, né? Então, para eu fazer um ciclo aqui fechado, né? Eu pegaria aqui, ó, o Born 1, né? A parte 1 aqui do contato e do 6, né? Daí, para eu fechar o triângulo aqui, eu ter só tensões entre fase A e B, ou seja, não ter tensão de linha, né? Eu tenho que fechar essa conexão assim, entre o 4 e o 2, entre o 5 e 3, ó. Porque aí, se eu for, por exemplo, aqui, ó, 1 e o 4, eles vamos supor, 1 e o 4 estaria aqui, ó. Eles estariam como se diz, no mesmo ponto aqui. Deixa eu colocar melhor aqui, ó. Vamos supor que o 1 estaria aqui, né? E o 4 aqui eu não desenhei direito, não. E aqui, ó, o estrela, ó, aí nessa imagem aqui abaixo, ó, a conexão estrela, né? Aí lembrando aqui, ó, na parte que seria o secundário aqui, né? Eu tenho tanto tensões de linha quanto tensão de fase. Eu tenho duas opções aqui, né? Então, ou eu curto-circuito aqui na parte de cima, ou então eu curto-circuito na parte de baixo. Aí, como se diz? Aí você que escolhe aí, ó, você vem, interliga todos aqui, né? Porque aí você teria o mesmo ponto aqui, né? Em que eu encontro a bobina fica aqui no meio, né? Em que eu encontro a bobina da fase A, a bobina da fase B e a bobina da fase C, né? E aqui, ó, ligando, né, os contatos, né? Curto-circuitando os contatos 4, 5 e 6, ou então, né, eu curto-circuitando o 2 e o 3, né, e deixando os outros livres, né? Porque aí, entre 1 e 2, por exemplo, seria entre a fase A e B, né? E entre o 1 e o nó aqui, né? O nó 4, 5 e 6, eu teria, né, a interligação com o terra, né? Que aí, quando eu interligo com o terra, aí eu tenho certeza que esse conector ele é neutro, ou seja, ele é 0 volts, né?
que mais aqui? Esse aqui é o último. Deixa eu ver. É o último mesmo. Aqui, né, dependendo aí, nesse caso aqui é uma nomenclatura bem antiga. Eu já vi muitos equipamentos aí, por exemplo, em São Paulo aí, pessoal aí, região paulínia, por exemplo, eles utilizam bastante esse acrônimo aqui, né? Então, as conexões aqui em estrela, né? Aí que, por exemplo, seria, sei lá, chutando aqui, né? RST, né? Ou simplesmente os equivalentes, né? Vamos supor que o R se eu não me engano, o R é equivalente ao A, né? A, B e C. Então é isso, pessoal. Ó, já deu certinho aqui no horário aqui. Beleza, pessoal. Então, a gente terminou aqui a correção aí da. Deixa eu só rapidamente aqui para eu não esquecer aqui. A gente fechou aqui o atividade um, né? Então, na próxima semana, a gente vai fechar a correção da atividade 2. Alguns alunos, né, já até fizeram. Professor, faz a correção, não só a correção dele, né? Mas comenta ela, faz um comentário. Eu gostei nas aulas anteriores aí, que o senhor sempre faz o comentário, né? Então, aí na próxima aula a gente vai fazer a correção, né? A correção comentada da atividade 2, da segunda atividade que vocês têm que entregar para essa UC aqui do EAD, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, né? E até amanhã vai estar disponível para vocês a web aula, né? E deixa eu ver, nessa aqui não tem material extra, não. Tá bom? Professor, boa noite, obrigado. Boa noite, Edilson. Fica com Deus. Aí, lembrando aí, pessoal, quando forem conectar aí, conectem pelo link da sala, né, da UC que vocês estão utilizando, que aí quando a gente sair dessa UC, a próxima vai ser projetos industriais, né, projeto elétrico industrial, aí eu vou criar um outro link, que aí ele vai ser só para aquela sala, tá? Porque às vezes o professor utiliza o mesmo link para o curso inteiro, por exemplo, tá? Então fiquem com Deus. Vou parar aqui a gravação, deixar renderizando